Eu acabei de zerar The Last of Us Parte 1 pela segunda vez. Eu não tive oportunidade de jogá-lo no PS3 nem no PS4. Eu joguei pela primeira... Óbvio que eu já sabia a história, já tinha acompanhado alguns criadores jogando, o próprio Giga jogando. Então eu tive a oportunidade de jogar mesmo um quando ele lançou pro PC. E agora vou jogar o 2, porque eu acabei de jogar um de novo no PS5. Eu ia direto pro 2, eu comprei o PS5 agora, caso você não saiba. Eu ia direto pro 2. Aí eu assim, eu vou assistir um resumo na internet. Abri um vídeo no YouTube de um resumo do 1, só pra se familiarizar aí pro 2. Assisti 3 minutos do resumo, fechei e fui jogar ele de novo. Ele tá disponível na PS Plus, eu tenho a PS Plus, joguei 14 horas, acabei de zerar, ok? Zeramos The Last of Us agora, tem uma playlist aqui no canal, é longo, são vídeos de 4 horas, mas tá completinha, registrado aí no canal, a gente zerando The Last of Us Parte 1. E antes da gente jogar o The Last of Us Parte 2, antes de eu jogar o Left Behind, eu lembrei de um vídeo que eu queria assistir com vocês e tô trazendo aqui agora. A beta de The Last of Us 2 era melhor que a versão final. É um vídeo do canal MorganBR, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você não conheça ainda e não acompanhe o trabalho dele. E a gente vai assistir juntos agora como que era essa beta. Eu já sei o que acontece no The Last of Us Parte 2, eu já sei de algumas reviravoltas, é claro que não de tudo, mas... até porque eu não lembro, mas a gente vai assistir esse vídeo antes aqui sobre a beta de The Last of Us e vocês vêm junto comigo, vem cá. Então o vídeo, como eu havia dito pra vocês, a beta de The Last of Us 2 era melhor que a versão final, o vídeo do MorganBR, vem cá. There's a doorway leading down to this basement, and Ellie sees Tommy, and he's just... calma aí, deixa eu desativar a legenda, porque ele mesmo já fez uma legenda, tá? There's a doorway leading down to this basement. Ó o vagabundo, Neil Druckmann. Há uma porta que leva a este portão. E Ellie vê Tommy e ele acabou de sair deste porão. E ele está muito ferido. Ele está divagando sobre algo necessário para ir atrás dessas pessoas. Ellie tentou perguntar a ele o que aconteceu. Onde está o Joel? E Ellie não entende nada. E ela começa a descer pelas escadas e a cada passo, o coração dela dispara cada vez mais rápido e ela vê esse rastro de sangue. Ela abre a porta revelando o corpo mutilado de Joel. Então ela tem um choque. E ela grita e tenta agarrar o corpo dele. E Dina vem e puxa ela e vem um zumbido de sons. Silêncio. Oh, we're just getting started. Estamos apenas começando. A beta de The Last of Us Parte 2, por MorganBR. A beta de The Last of Us Parte 2 era muito mais ambiciosa que a versão final, com diversas mecânicas novas, com um sistema moral de escolhas, um mundo aberto inspirado em outro exclusivo da Sony e até partes da história que seriam muito diferentes da que temos na versão final e que envolviam as mecânicas cortadas do mundo aberto. Mas antes temos que ver onde surgiu essa ideia de fazer um mundo deteriorado de The Last of Us. Começando pelo conceito inicial do mundo de The Last of Us, que é obviamente baseado no livro de Alan Wiseman, The World Without Us. Então pega esse inglês The World Without Us. Com a natureza tomando seu verdadeiro rumo sem a intervenção humana. Eu tinha na minha cabeça, como eu disse pra vocês, eu já consumi do primeiro, já consumi do segundo, mas foi tudo picotado. Agora que, óbvio que eu joguei todo o primeiro, mas eu tinha na minha imagem que aquela cena do capacete, do astronauta e tudo mais, era do primeiro, mas é do segundo, né? É do segundo. A atriz de mocap da Ellie é a mesma atriz da série? Fala isso que eu choro, irmão. Lembrar que na série a Bella Ramsey e o Pedro Pascal eu começo a chorar, não fala isso. Com diversas plantações adentrando locais abertos e fechados, entre outras destruições também. Mas o mais interessante é ver o conceito inicial de alguns personagens que seriam parcialmente diferentes e outros até cortados, que estariam em missões praticamente prontas no jogo que estão nos Lost Levels. Mas eu já chego nos Lost Levels. Começando com o conceito inicial da Ellie, que teve vários cabelos, cortes diferentes e também algumas roupas também. E o mais curioso é que tem uma artwork dela com um cachorro que foi cogitado ser o parceiro dela nessa jornada, mas ele acabou sendo cortado, infelizmente. Quem sabe no The Last of Us 3, né? E o Joel também teve alguns visuais diferentes, ele até com um tapa-olho brabo e outros que ele tá com o cabelo pra... A porra do tapa-olho já ia virar Metal Gear ou ia virar The Walking Dead.
Se bem que 2014 já tínhamos The Walking Dead já. Aí ia virar muito copia, mas não faz igual a porra do tapa-olho, né? Você não manda. Bota um prato de comida aí pra mim, mano. Mas uma personagem que eles tinham um visual muito preciso desde o começo era a Dina, que mudou pouco em relação dessa versão inicial, conceitual, ao que temos O tamanho do nariz continua o mesmo. dela da versão final. A Dina é o Ibrahimovic, é isso? Quem fez esse meu Fusca foi o Tony Caputo, Cris. O Tony Caputo, autor do Torquemada Pizza Sabores Exóticos, HQ brasileira. E a animação foi a Duda. Então ele fez a arte do Fusquinha e a arte da animação foi a Duda que fez. A Duda que animou pra mim esse Fusquinha aqui, ó. Mas a arte é do Tony Caputo. E um visual que pra mim tava muito melhor na versão beta era o visual dos Serafitas, que estavam usando uma espécie de capa preta com um visual Foda. extremamente amedrontador e muito mais Nossa, é imponente. foda Mas demais, de longe, velho. O visual que mais Cara, não, mas isso daqui... realmente amedrontador. Isso daqui muito é... mais imponente. Mas Como que é o nome da trilogia? Fragmentado, Corpo Fechado e... Qual que é a outra? Puta, eu esqueci. Fragmentado, Corpo Fechado, Vidro. Essa daqui é do Corpo Fechado, pô. Aquela cena do... A cena do Bruce Willis na rua, na chuva. Aqui, ó. Porra, esse daqui é Bruce Willis total, tá ligado? Corpo Fechado, chuva. Essa cena dele aqui na chuva, ó. É ele total com uma capa assim, tá? Até careca fizeram ele. Aqui, ó. Inclusive, se você não assistiu, a Vidro é a pior de todas. A Vidro é a pior de todas. Mas Corpo Fechado e Fragmentado é sensacional. Mas essa vibe total aqui, ó. A capa dele na chuva e tudo mais, uma capona, é a mesma vibe, tá ligado? Mas de longe, o visual que mais passou por mudanças e teve um processo criativo muito mais meticuloso foi o da Abby. Abby evoluiu ao longo do tempo, e se você olhar para a arte conceitual, como se o personagem parecesse muito diferente de onde acabamos. Não me lembro em que ponto decidimos ir com alguém como realmente meio musculoso e largo. Mas eu me lembro de uma vez que a ideia surgiu nos meus sonhos mais eróticos. Eu sonhava com uma mulher musculosa me batendo enquanto eu gemia de dor na cama, disse Neil Druckmann. Uma vez que começamos a fazer o corpo da Abby, nós brincamos com ideias diferentes de como queríamos acentuar os braços dela ou não. E algo interessante em Abby se sentir muito como Joel. A ideia inicial, como disse o próprio Druckmann, era fazer algo que lhe desse um certo contraste com o Joel para dar um tom de familiaridade para o jogador, mas eles decidiram mudar e deixá-la bombada para o gameplay não ficar muito repetitivo com o da Ellie. E também tem algumas artworks de... Ah, sim, claro. É, realmente. Realmente, no primeiro a gente joga com o Joel e com a Ellie e a gente reclama muito da diferença. Ah, mas é que joga menos. Personagens Começa que a gente nem deveria jogar com a Abby, né? que foram cortados do jogo, como por exemplo a irmã da Dina, que a própria Dina fala dela pra Ellie no dia 1 em Seattle, contando que ela a protegeu no momento que os pais dela foram de arrasta no começo do surto. Mas o jogo não deixa claro o que aconteceu com a irmã da Dina, se ela se infectou, se ela morreu depois, fica meio ambíguo isso. E também tem uma artwork da ex-namorada da Ellie, da Cat, que ela fez a tatuagem da Ellie. Essa tatuagem que lá pra 2019, antes do jogo lançar, era mó cultizeira, mas agora você vê em qualquer universidade federal. Ai, caralho. É tipo o Sigma do Berserk, tá ligado? Porra, Léo Geleia, obrigado pelo follow, irmão. Metrô lotado de São Paulo, alguém com essa porra dessa tatuagem. E a Cat apareceu no primeiro episódio da segunda temporada fazendo uma patrulha junto da Dina, da Ellie e da galera lá, quando estão... Eles deixam... Olha lá. Da segunda temporada fazendo uma patrulha junto... Eles deixam uma personagem que nem aparece no jogo, mais parecida que a protagonista, que é a Ellie. Aí é foda, né? Da Dina, da Ellie e da galera lá, quando estão na... Puta, pior que nem parece muito, porque no jogo ela parece asiática, não parece? Fazendo uma patrulha Nas artworks ali ela parece mais asiática, um pouquinho.
da Dina, da Ellie e da galera lá quando estão na nevasca. E falando na Cat, ela estaria em uma das partes que foram cortadas do jogo e que estão na versão remaster, em uma espécie de versão não finalizada com os comentários dos produtores. E essa missão seria em Jackson, um pouco antes. Essa seria a Cat, mas ela não foi finalizada. Aí ela tá como um NPC genérico. Da cutscene em que a Ellie dança com a Dina e beija ela e pipipó. E basicamente nessa parte a gente podia misturar uns goró, brincar ali com a criançada meio de Marco Polo, fingindo que a gente era uns infectados, e sentar pra conversar com os NPCs. E no caso dessa missão, a Cat faria uma maquiagem ali no rosto da Ellie, uma maquiagem característica da brincadeira que eles estão fazendo ali e tudo mais. Além dessa parte não finalizada, também teria outra parte não finalizada no dia 2 em Seattle, em que a Ellie ela encontra um perseguidor, ela cai ali no rio e tudo mais, mas antes dela cair no rio, ela estaria no esgoto, e seria uma parte que envolvia mais puzzles e um ambiente extremamente claustrofóbico, mostrando como essa jornada da Ellie é extremamente desafiadora e aterrorizante, com ela tendo até alguns flashes de estresse pós-traumático, com visões perturbadoras em um ambiente claustrofóbico. E o último nível que foi cortado foi no epílogo do jogo, quando a Ellie já tá na fazendinha com a Dina, ela estaria caçando um javali, e a ideia era fazer um contraste com a missão que a gente tem que caçar o cervo no 1. No 1 tem aquele jump cut do que acontece com o Joel, pra Ellie já caçando o cervo. No 2 teve aquele jump cut do final do teatro, tendo essa parte que a gente caça o javali, mas eles cortaram porque eles acharam que isso iria quebrar muito o ritmo do jogo. E a ideia era mostrar que durante a caça, enquanto ela estava matando um animal indefeso, ela tivesse flashes que a violência, a brutalidade, a crueldade que fizeram com o Joel ainda estivesse com ela. E falando nessas artworks cortadas que sugeriam coisas diferentes na história, tem uma delas que envolve o Tommy e o Joel, que provavelmente mudaria tudo na história. Mas antes de a gente chegar nesse tópico, vamos falar das várias ideias que tiveram no game design do jogo, com uma ambiciosa ideia de mundo aberto inspirado em Bloodborne. Nos primeiros 4 ou 5 meses, o jogo era, na verdade, uma espécie de mundo aberto, inspirado por Bloodborne. Bloodborne tinha uma espécie de um espaço aberto meio que cada vez maior conforme você exploraria. Eu realmente gosto dessa sensação de que você tem domínio sobre o mundo. Começa a se tornar quase um personagem no próprio jogo. Começamos tornando os mais diferentes possível. O primeiro jogo, The Last of Us Part 1. Então, meio a ideia do Low 1 voltou, a ideia no mundo aberto não funcionou. Com a história que estávamos pensando. A ideia, infelizmente, ela ficou bem no começo do projeto, porque isso iria tirar um pouco o foco da história que eles queriam contar. Quem sabe isso não venha pro The Last of Us 3. Imagina ali a vingança do Tommy ali, Cinema 2 no 3, hein? Meu Deus do céu. E nessa ideia do projeto inicial de fazer o jogo ser mundo aberto, teria um sistema de escolhas dos NPCs que a gente poupava durante o jogo, sabe aquelas cutscenezinhas, mini cutscenes que tem quando a gente vai finalizar um inimigo com a Ellie ou com a Abby. Então, caso a gente não fosse finalizar esse inimigo e poupá-lo, a gente poderia encontrá-lo em determinado momento do jogo, ele poderia dar um item pra gente ou algo assim, mas isso acabou sendo cortado pra não atrapalhar muito no ritmo do jogo, e porque essa ideia de mundo aberto também foi cortada. E uma das coisas que mais me... Legal, a ideia seria legal. Podia abrir muito precedentes, tá ligado? Pô, deixar inimigos vivos e tudo mais. Podia não significar nada, mas podia significar coisas. Mas ainda bem que não teve sistema de escolha. O que impressionou no The Last of Us 2 quando eu joguei foi a física da corda, que é impressionante para pouquíssimos momentos que a gente joga com ela ou usa ela. E a corda tem essa física extremamente realista, porque foi cogitado fazer um tipo de gameplay com a corda, estilo que nem era do Uncharted, mas eles cortaram porque isso iria quebrar muito do realismo, entre aspas, que tem no The Last of Us. E entre uma das várias... Ué? Uma física realista da corda ia quebrar o realismo que tem no The Last of Us? Coisas cortadas, nesse caso, cancelado, foi... Eles voltam pra te matar como vingança. A gente já viu que essa história de voltar pra matar como vingança não funciona, né? Todos os gameplays do multiplayer a seguir são de Morgan Barry. Eu amava esse MP. Pois é, o Giga falava muito bem desse multiplayer. Infelizmente, o seu multiplayer, que seria extremamente ambicioso, seria o maior projeto da Naughty Dog, inclusive maior que o próprio... A Last of Us Factions.
Chamava... Era Factions que eu... Acho que era Factions. Last of Us 2. O multiplayer teve um colossal investimento de Adivinha quem barrou a continuação do The Last of Us Multiplayer? 200 milhões de dólares e foi desenvolvido desde 2015, quando eles começaram a intensificar a produção de The Last of Us 2 e foi cancelado. O multiplayer ia manter os maravilhosos modos que já tinham no primeiro, com o modo mata-mata, em que tinham 20 respawns e ganhava a equipe que ficava com mais respawns. O modo sobrevivente, em que se você morrer uma vez, você faz o L, espera o round acabar e aí tem que iniciar um outro round e a equipe que mais ganhar rounds vence. E o mais estratégico deles, que era o modo interrogatório, onde era necessário interrogar cerca de 5 jogadores inimigos ao todo para descobrir onde a caixa está escondida. E aí basicamente fica meio que um modo meio Capture the Flag, em que precisa ter um número X de jogadores, acho que mais ou menos 1 ou 2 defendendo a caixa e outros 2 A gemida veio do vídeo, tá, chat? atacando a caixa do inimigo. Esse modo é maravilhoso e uma das maiores oportunidades desperdiçadas do multiplayer, que com certeza seria muito melhorado no 2. Imagina só a gente tá lá defendendo a caixa da base do nosso time, debaixo de um carro escondido ali. Nossa, ia ser cinema demais. E o mais interessante é que foi confirmado um modo campanha para esse multiplayer com personagens novos. Game is big. It's as big as any of our single Maior qualquer um de nossos jogos de história que fizemos e de certa forma maior. Tem uma história. A maneira como estamos contando essa história é única e só funciona nesse jogo. Tem um novo elenco de personagens, acontece em outro lugar. Ganha, tipo, dinheiro. Anônimo mandou R$5. Salve pureza, assisti ontem o Thunderbolts e o que eu posso dizer é um filme ok, dava pra ser melhor, principalmente Sentinela e o final do filme, que inclusive é uma merda, mas tirando isso é um filme legal pra passar o tempo. Show de bola, Anônimo, muito obrigado pelos 5 pila, tamo junto, irmão. Obrigado pela review, obrigado pelo suporte. Another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. Esse modo multiplayer seria em co-op e seria provavelmente sobre os ex-vagalumes que estavam em São Francisco procurando o Isaac, que era também um vagalume, para se juntar a essa nova organização que seria a WLF. Acredito eu, uma campanha em que eles iriam sair de São Francisco para Washington, já que a base dos lobos era em Washington, mas infelizmente esse multiplayer jamais saberemos. E todas as pessoas grandonas lá da Sony que jogou esse modo falou que era uma das melhores. Ex-chefe da PlayStation Studios jogou o multiplayer The Last of Us Online antes do cancelamento. Eu joguei e ele era ótimo. Naughty Dogs cancelou o jogo Live Service em 2023 para focar em experiências single player como Intergalactic. Naughty Dog fez. Então eu apoio. Se era pra focar em Intergalactic, eu apoio. Se o vagabundo do Neil Druckmann cancelou o The Last of Us Factions pra focar no Interlacrate, eu apoio. Ele fez certo. Interlacrate que vai ser muito melhor. Ele acertou. Mas infelizmente ficará apenas em nossas especulações. E também teria um modo sobrevivência, igual o modo sobrevivência do Uncharted, em que a gente tem que selecionar 2 personagens para jogarmos, você um, seu amigo outro, e vocês vão jogando em um modo co-op, sobrevivendo a hordas de inimigos. Cara, imagina só, pô, tu jogando lá, tu escolhe o Joel, o teu parceiro escolhe o Tommy, aí vocês vão lá metendo louco, nossa, ia ser bom, meu Deus. Aí o inimigo escolhe a Abby. Isso, cara. E aí falaram, como diria o Ronaldinho, falaram muitas coisas dessas mecânicas, desses modos, foram pro modo roguelike. Eles reaproveitaram isso, já que cancelaram o multiplayer, e colocaram nesse modo. Mas é o famoso falaram. E agora, sobre uma das coisas mais curiosas sobre toda a produção de The Last of Us 2, é a sua história, que seria muito diferente, ou quase isso. Mas antes da gente ir pra história, que eu quero te pedir, mano, o seu like, a sua inscrição. Já estamos inscritos, já estamos com like. Ou Uncharted, ou Batman, ou Red Dead, que preciso fazer Red Dead também. Só me dizer aí e se inscreve, que é o melhor jeito pra eu ter essa métrica. Voltemos ao vídeo, Manóbrega. A ideia do Joy, como sempre, foi fazer um conceito claro sobre ciclos de violência e como violência gera mais violência. Inicialmente, a ideia não era fazer com que o evento catalisador fosse o Joel matar o pai da Abby, que era o cirurgião. Que mudaram, hein? Vale deixar claro que o boneco que era no PS3 é completamente diferente do boneco que é no remake do jogo. Eles deixaram mais apresentável. Até porque, quando fizeram o primeiro, eles não tinham ideia do que ia ser o segundo. A prova é até essa mudança do pai da Abby, tá ligado? Que era um NPC qualquer que não tinha nenhuma resolução direito, e quando fizeram o remake, fizeram o cara todo desenhado, todo trabalhado, todo coisa,
pra conseguir criar a narrativa pro segundo filme, que o NPC que o Joel matou era o pai da Abby, a Abby vai atrás de vingança, tá ligado? Mataram o pai da Abby, que era o cirurgião. Primeira interação com a Abby seria... Você teria jogado com ela quando criança, nesse tipo de caravana de pessoas, se movendo entre lugares. E de repente lá eles são emboscados e baleados, todas essas pessoas morrem. Então você vê Joel e Tommy, e você os vê nos anos em que eram caçadores. E ela sobreviveu como seu pai a afastou, a mãe dela a afastou, não me lembro os detalhes. E ela testemunhou esses dois caras, e então toda a sua vida ela está pensando em levá-los à justiça. Joel e Tommy. Vocês viram a diferença? Ela teria visto o Tommy e o Joel lá na infância, matando todo mundo próximo a ela, e aí ela vai numa vingança, toda a infância dela, toda coisa, tá ligado? Nos anos deles de caçadores, teriam atacado uma caravana em que eles matavam todos, inclusive os pais da Abby, e fazendo com que apenas uma garota ali tivesse sobrevivido, tivesse conseguido fugir, e essa garota era justamente a Abby. Eu acho que um conceito assim seria excelente para ser aproveitado num The Last of Us 3, se a gente for pegar realmente a ideia de flashback com o Tommy, caso ele seja um dos séries, já que o Neil Druckmann falou que tem um rabisco de uma possível história com ele. Então, quem sabe não veremos algo assim no futuro. Mas eles optaram por escolher o Doutor NPC, seu evento... Cara, se ele mete... a gente tinha... Vocês falaram aquela vez... O primeiro The Last of Us teve 18 milhões de cópias, o segundo teve 10 milhões. Acho que é alguma coisa assim. Eu acredito se o 3 fosse focado no Tommy, o 3, um 0, alguma coisa. A gente já tinha falado em live enquanto eu tava jogando The Last of Us 1. Um The Last of Us parte 0, que conta os 20 anos do Joel, tá ligado? Os 20 anos do Joel, da morte da Sarah até o encontro com a Ellie. Dá pra fazer um jogo, The Last of Us parte 0, sacou? Ou então The Last of Us parte 3 do Tommy, sacou? Um The Last of Us parte 3 do Tommy. Para isso meio que dialogar com o peso da escolha do Joel ser ainda maior. Ele tira, entre aspas, a suposta cura da humanidade, que ali vai dar certo, né? Olha a diferença. Olha a diferença como... eu cheguei nessa sala tacando fogo em todo mundo com lança-chamas. Aí no canal, assiste a live última, a live final, o finalzinho da live final do The Last of Us Part 1. Eu cheguei tacando fogo em todo mundo nessa porra. Vamos supor que daria certo, pra justamente ter um efeito borboleta que não mude... Ó, a diferença. Vocês estão vendo a diferença aqui, ó? Aqui é no The Last of Us Part 1, que é a versão já remake, já é a terceira versão do The Last of Us. Porque tem a versão The Last of Us Remaster e The Last of Us Part 1. Quando ela ganha o nome The Last of Us Part 1, já é a versão remake pra PC e PS5. Esse daqui é o pai da Abby, porque daí eles já tinham a narrativa que o Joel matou o pai. Antes era esse daqui, ó. Cadê aquela parte lá pra eu mostrar pra vocês? Antes era esse daqui, ó. Esse daqui que é... Puta, eu não vou conseguir achar a parte que aparece ele aqui. Mas antes era um NPC aleatório, tá ligado? Que não tinha nem... Ó aqui, ó. Ó aqui a diferença, tá ligado? Era um NPC qualquer que tu não tinha... Ele não era nem trabalhado. Enquanto aqui, quando eles fizeram o remake, eles já melhoraram a textura dele, já fizeram uma pessoa, tá ligado? A cura da humanidade que ali vai dar certo, né? Vamos supor que daria certo, pra justamente ter um efeito borboleta que não mude só o rumo da humanidade, mas também o rumo da vida de Joel Miller. E quando o jogo ainda estava no conceito de mundo aberto, eles cogitaram fazer a Abby inicialmente se infiltrar como uma nova cidadã de Jackson, fazendo com que nós, jogadores, nos apegássemos muito. E essa ideia de infiltração pode ser vista como o nome dos amigos da Abby numa lista de afazeres dos moradores de Jackson. Muito mais a personagem. Só pode ser vista por bug. O fator de traição e o sentimento de culpa e raiva fosse muito maior para nós jogadores. Mas eles decidiram cortar essa ideia porque eles acharam que isso iria acabar um pouco com o ritmo do jogo, deixando tudo muito monótono e lento, já que envolveria o fato de a gente conhecer a Abby, ver ela entrando em Jackson, fazendo essas atividades diárias para ganhar a confiança das pessoas que moravam lá. Eu até entendo ver essa visão de que deixaria o jogo mais lento, mas eu acho que ficaria muito mais impactante todo o cerne do jogo. E é aí que entra esse conceito inicial novo. Mas ficaria mais lento.
Mas daí é só tirar a parte da Abby dando o cu, é só tirar essas partes assim que caberia essa lore do jogo, tá ligado? É só tirar todos os fetiches do Neil Druckmann que conseguiria tranquilamente encaixar essa lore num parte 2, tá ligado? Mas não, ele teve que focar nela musculosa, Talvez faria até sentido ela ser musculosa, porque iam mostrar o desenvolvimento da personagem e ia mostrar a personagem como que ela conseguiu aqueles músculos, tá ligado? Mas não, simplesmente colocaram ela ali e tá aí. Datus BR, obrigado pelo follow. Já achando o corpo dele em decomposição e etc. E no segundo flashback da Ellie, no dia 2 em Seattle, quando ela tá com o Tommy, depois vai dar um rolezinho ali com o Joel pra achar as Ia ser muito melhor se mostrasse todo o crescimento da Abby, tá ligado? Essa parte teria um Faz isso, Pacão. Pega esse vídeo aqui, ó. Pacão tá puto no meu chat. Iam reclamar do mesmo jeito. Não irão largar a Ellie. Ele tá falando do começo. Difícil, viu? Vai jogar. Tô cansado. Faz a mesma coisa aqui, ó, Pacão. Morgan BR. A beta de The Last of Us 2 era melhor que a versão final. Lá no canal Liga dos Cholas você vai poder assistir um cara igual o Neil Druckmann, que tem fetiches em mulheres musculosas também, reagindo a esses vídeos e contrariando tudo. Pra ele tá tudo errado. Tá tudo lá no canal Liga dos Cholas. Com a namorada do Joel, chamada Esther, que iria se infectar e o Joel iria precisar mandá-la de arrasta, mas eles decidiram cortar essa parte porque o jogo não tinha aprofundado muito bem a relação dela, Esther, essa nova personagem namorada do Joel, com nós, jogadores, fazendo com que todo esse arco ficasse muito raso e ficasse quase como um sentimento de filler e quebrando o ritmo da história também. E nessa mesma parte do flashback tinha uns diálogos cortados do Joel perguntando sobre a tatuagem da Ellie. It's a moth. So is that where your tattoo came from? Maybe. Judgy. I ain't judging, just curious. Liar. Well, like I said, I ain't judging. I think the moth is pretty. Hello, sir. How may I help you? Was that like your British accent? Not obvious, actually. Just play along, Joel. One ticket, please. That'll be $1 million. That's an expensive museum. Here you go, $1 million. Thank you. And here is your change. How much would a ticket actually cost? Less than $1 million. How much Muito money menos. did you have? Muito menos que $1 milhão. Falando de diálogo cortado, também teve um diálogo da Ellie com a Dina, falando do dia em que a Dina chegou a Jackson, já falando ali com a Ellie e com o Joel, sugerindo que ela tinha uma relação próxima do Joel também, que a gente até vê na série no primeiro episódio. Day we met. Go on. The day we met, you introduced yourself to me and Joel like you were the mayor or something. Because I thought you were cute. Shut up. I hate you. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. I love you. I love you too. Mas a principal mudança de The Last of Us que quase foi pra versão final e que infelizmente foi mudada. E se você discorda, desculpa, você tá errado e foda-se. No final original, a Ellie mataria a Abby, porém... Pode ser verdade. Não pode ser verdade. Não pode ser. Não é um jogo sobre vingança. Não faria total sentido a Ellie matar a Abby. Não é sobre vingança? Não faria? E aí? Puta, velho! Tudo que tornaria o jogo bom foi descartado. Exatamente, velho. Exatamente. Shut up. I hate you. Ai. Yes, I do. No, you don't. I love you. I love you too. Mas a principal mudança de The Last of Us que quase foi pra versão final e que infelizmente foi mudada. E se você discorda, desculpa, você tá errado e foda-se. No final original, a Ellie mataria a Abby, porém, Hayley Gross convenceu Neil Druckmann a mudar esse final, fazendo com que a Ellie perdoasse a pessoa que torturou o pai dela durante 4 horas. Fizeram 7 pessoas também baterem no pai dela. Mas a ideia da Ellie perder os dedos veio da própria Hayley, que inicialmente teve uma ideia muito diferente e que foi revelada no documentário do Remaster que eles fizeram no The Last of Us, com os comentários dos desenvolvedores e dos atores. There were all these other versions of how Ellie lost her fingers. You remember, Hallie, of like, there used to be when someone was... Cara, tu vê até na diferença da Ellie que
As mulheres foram todas masculinizadas no segundo, tá ligado? Vira tudo sobre um arco. Todas as mulheres são masculinizadas, todas elas têm traços. A Ellie, tu vê a Ellie toda... porra, beleza, ela já era LGBTQIA+, mas tu vê que o traço dela vira masculinizado do primeiro pro segundo, tá ligado? Vai, fala agora que a culpa é do Druckmann. Não, a culpa é só dela, irmão. Ela foi lá e botou uma arma na cabeça do Neil Druckmann e falou assim, ó, não, você não vai matar a Abby, você vai deixar a Abby viva. Você não vai matar. Foi essa mulher, ela pegou uma arma, tá ligado? Ninguém sabe dessa cena, aconteceu essa cena. Eles não podem, porque senão ela vai presa por ameaça, Pacão. A culpa não é do Neil Druckmann, não, irmão. A culpa é minha. Porra. Caralho, ele é o dono, ele é o que dá a resposta final e a culpa não é dele, não. Esse final, fazendo com que a Ellie perdoasse a pessoa que torturou o pai dela durante 4 horas, fizeram 7 pessoas também baterem no pai dela. Mas a ideia da Ellie perder os dedos veio da própria Hayley, que inicialmente teve uma ideia muito diferente e que foi revelada no documentário do remaster que eles fizeram no The Last of Us com os comentários dos desenvolvedores e dos atores. There were all these other versions of how Ellie lost her fingers. You remember, Hallie, of like, there used to be when someone was waiting for her at the farm and then tortured her in retribution for what happened in Seattle. Oh, I didn't know that. Yeah, it was like the Arrancou um dedo com um dente. Foi assim que o Lula perdeu o dedo, chat? parent or somebody Yeah. of somebody who died, of like an NPC essentially, who came, and so you're seeing that cyclical nature of violence of like, you killed my person, you killed my person, you killed my person. So somebody you didn't even realize you'd really killed tracks Ellie down. Wow. Yeah. So originally the conception was that Abby dies here. Eu particularmente gosto muito mais dessa ideia da Ellie perder os dedos para um NPC, porque mostra ainda mais essa ideia do ciclo de violência e que mesmo a Ellie estando segura ali na fazendinha, ela não estava 100% segura. Mas apesar dessas mudanças, o que realmente me incomoda em The Last of Us 2 é como a fanbase passa pano para tudo do jogo. Se você quer descobrir como The Last of Us destruiu sua fanbase, eu vou deixar a resposta do lado, te vejo lá em alguns segundos e I see you. Mais um vídeo pra tu reagir, Pacão, aí, ó. Conteúdo gratuito pra ti. Tu que é um Druckelzete aí, que se derem um chute no saco do Neil Druckmann, quebram o teu queixo. Cara, é absurdo o que o Neil Druckmann fez com o The Last of Us. Como ele conseguiu estragar o The Last of Us 2, tá ligado? Poderia muito bem ter sido menos pior se ele tivesse colocado o arco de evolução da Abby. Teria sido muito pior se ele tivesse colocado a morte da Abby no final. Mas não, ele simplesmente decidiu seguir o pior caminho possível que existia. A pior escolha do Neil Druckmann é sempre a próxima, tá ligado? Mas é isso, me diga aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você concorda que as escolhas foram erradas, se você é da Liga dos Cholas, você é um membro da Liga dos Cholas e acha que tudo que o Neil Druckmann fez está correto, você passa pano pro Neil Druckmann, você apoia o Neil Druckmann em todas as suas escolhas. Ó, você que tá assistindo esse vídeo, sábado, dia 3, às 9 da manhã, a gente vai começar o The Last of Us Parte 2 ao vivo. Vai ficar tudo salvo aqui no canal, bonitinho, separado por playlist. Vem com a gente, acompanha a nossa gameplay. Tamo junto. Boa semana pra você. Monetiza em cima, ganha tipo dinheiro. Flávio Henrique, Flávio Holmes, mandou R$10. Esse Druckmann é podre. Pena que deram um jogo incrível na mão militante dele. Pra fechar o jogo com chave de ouro, se você quiser ajudar esse canal financeiramente, você pode se tornar membro baratinho, R$1,99 ou até Pix. Tem o link do Pix aqui, eu te agradeço da forma que você merece no próximo vídeo. Tamo junto. Obrigado, Flávio, pelos R$10. E até já! Pacão na cadeia.